Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes. Eu me chamo Andrei e este é o podcast Que Esporte é Esse? Podcast que te leva a conhecer os mais diversos esportes. E hoje com o quadro Que Papo é Esse? Em que trago sempre alguém, algum convidado, convidados, convidada, para uma conversa muito boa sobre esportes. E hoje estou com um convidado que é formado em Direito, que já conquistou medalhas de ouro, prata e bronze em abertos internacionais e Copas do Mundo da sua modalidade, além de ter sido ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, agora de 2023, e esse ano, prata na carabina de ar R5, modalidade deitado, SH2, misto, nos Jogos Paralímpicos de Paris. E por último, e não menos importante, é um cara apaixonado por esporte. Alexandre Galgani, seja bem-vindo aí ao podcast. Obrigado, Andrei. É um prazer participar aqui com vocês e é uma honra aí poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho, que minha esposa trabalha junto comigo e, se Deus quiser, vai ser um bate-papo muito bacana aí. Espero que todos gostem. Pô, show de bola. Não, vai ser sim, mas e aí eu já quero te perguntar algo que eu acho que tu gosta de falar sobre. O que te faz ser tão apaixonado pelo esporte? Cara, desde criança, meus pais sempre incentivaram eu e meus irmãos a sempre praticar o máximo de esportes possíveis. Então, a gente sempre praticou muitos esportes. Então, o tiro esportivo era só uma brincadeira de criança. O esporte que eu mais levava a sério era o basquete, que sonhava em jogar na NBA. Pô, que E legal. cheguei a jogar o basquete no profissional, cheguei a jogar tênis de mesa no profissional, mas o que eu mais gostava era basquete. E infelizmente depois do meu acidente aí eu não consegui mais. Mas aí eu conheci o tiro esportivo e brilhou meus olhos e eu tô até hoje amando cada dia mais esse esporte, e como todos, né? Qualquer tipo de esporte é bem-vindo na vida de qualquer um e transforma a vida de qualquer pessoa, né? Tudo para melhor. Então é só agradecer a Deus e a todos que nos ajudam aqui para que a gente está aqui hoje. Poxa, que bacana. Pô, é do basquete, do tênis de mesa, é um cara realmente muito incentivado a praticar todos os esportes possíveis aí. Que legal, justamente os esportes que eu gosto bastante também, tá. Eu não sou um Bacana. exímio jogador de tênis de mesa, nem de basquete, mas são os que eu mais pratiquei na minha vida. Futebol foi um pouquinho mais, mas eu era mais novo, aí depois eu joguei basquete, meio parei futebol. Mas muito legal. E desde quando, assim, depois que aconteceu o acidente, não sei se você quer comentar como é que foi o acidente, mas depois disso, quando que tu começou a pensar sobre praticar o tiro esportivo como um esporte de alto rendimento mesmo? Então, eu aos 18 anos eu pulei na piscina, né, quebrei o pescoço, quebrei a quarta, quinta, sexta vértebra cervical, foi a quinta mais lesionada, numa piscina, foi a forma que eu bati a cabeça, que eu não pulei com os braços na frente, acabei pulando com os braços colados no corpo e acabou que deu nesse problema. E isso foi em 2002, 16 de março de 2002. E aí, depois de muita recuperação, passei pela Sara Kubitschek em Brasília para reabilitação, na CD em São Paulo. E aí, muitos anos de 2 anos, 3 anos depois, voltei a estudar tudo, voltei a ter uma vida normal, adaptada, mas normal, graças a Deus. E aí eu queria voltar a atirar. Aí foi onde eu conversei com meu pai e a gente começou a frequentar clube de tiro, que é um clube próximo da minha casa, aqui na cidade vizinha de Americana. Chama Clube Americanense de Tiro Esportivo. E aí a gente ia por brincadeira. E aí um certo dia um cara viu eu atirando e falou: "Você atira bem, por que você não começa a participar de prova?". E aí meu pai estava junto comigo e falei: "E aí, você me ajuda?". Ele falou: "Vamos embora, você estando feliz eu também tô". E aí foi na onde eu peguei e comecei a pesquisar uma arma nova para competição, e aí acabei juntei dinheiro, comprei ela e comecei a praticar. Ou seja, a modalidade era carabina 22, 25, 50 metros, mira aberta chama, que daí não usa nenhum aparelho de mira, né, usa a própria mira da arma que já vem de Sim. fábrica. E aí eu comecei a participar junto com o pessoal, aí eu comecei a ganhar deles, eles pegaram e proibiram de participar junto com eles. Eles falavam que eu tinha que procurar a categoria que era para deficiente, que era a categoria só minha. E aí, nisso que eles falaram isso para mim, aí foi quando eu comecei a pesquisar e cheguei até o coordenador da modalidade, que na época era treinador da modalidade no clube, no Comitê Paralímpico, né, que é o James, que hoje ele é coordenador atualmente, e ele é de Curitiba. Eu peguei o carro e meu pai e fomos para Curitiba.
conhecer o James e ver como é que funcionava o tiro adaptado, porque seria as categorias olímpicas para poder participar da Paralimpíada, né. E aí cheguei lá, conheci tudo, tiramos foto da adaptação, que tinha um atirador lá que chamava Rodrigo, hoje ele não atira mais. E aí tirei foto, testei a adaptação dele, tudo, tirei foto e voltei para casa. Eu moro numa chácara e a gente tem um quartinho de ferramenta aqui, né. E aí a gente se afundou no quartinho de ferramenta ali e começamos a bolar minha adaptação. Aí conseguimos esquematizar uma adaptação nossa, fizemos e voltamos lá para Curitiba de novo, para mostrar para o James, para ver o que ele achava que teria que mudar. Aí ele falou para a gente que teria que mudar, eu mudei, comecei a praticar e fui para minha primeira prova, isso no final de 2013 foi. Aí fui para minha primeira prova, um sul-americano no Rio de Janeiro. Aí cheguei lá no sul-americano, comecei a tirar, como que funciona a prova, para você entender. São 15 minutos de ensaio, você entra no seu box e você dá quantos tiros você quiser, arruma a posição da cadeira, regula a mira, essas coisas. Depois desses 15 minutos, você tem 1 hora de prova para 60 tiros. E aí, a hora que acaba a Sim, prova, os 8 primeiros vão para a final, e aí a final volta do zero. Quem se classificou em oitavo pode sair em primeiro na final, que os 60 tiros é só qualificatória. E aí, a sim. hora que começou a prova, eu fui dar o primeiro tiro, a arma quebrou. Que era uma arma antiga, não tinha Nossa, dinheiro para comprar uma arma nova. Aí tem um senhor que trabalha no stand até hoje lá, que chama Pacheco. E aí o Pacheco chegou para mim, nem conhecia ele. Ele chegou para mim e falou assim: "Fica tranquilo, eu arrumo sua arma, depois você volta e ainda acaba de fazer a prova". E eu desesperado, né, coração saindo pela boca. E ele foi lá, ele arrumou a arma para mim, eu voltei e fiz a prova, mas apavorado, acabei indo mal na prova. E aí eu tinha que comprar uma arma nova, né, porque aquela arma estava dando problema. Aí minha tia foi mandada embora do trabalho dela, e aí ela pegou e me emprestou o fundo de garantia dela, e eu comprei uma arma usada, mas mais nova. E aí sim. eu comprei essa arma do Cássio Rippel, que é um coronel aqui de Campinas, e aí eu cheguei para ele e falei: "Ô Cássio, você que já está no tiro faz tempo, o que que eu tenho que fazer para pular de fase? Eu quero ir para o topo o mais rápido possível", eu falei para ele. Ele falou: "Cara, é quase impossível você fazer isso, mas a forma de você tentar pular alguma fase é treino o dobro do que seus adversários treinam". E na época eu ainda trabalhava na prefeitura, então comecei a treinar. Então eu acordava todo dia às 5h30 da manhã, treinava das 6 às 8h30, ia para o trabalho, chegava, entrava às 9, aí voltava às 5 horas da tarde, jantava, descansava e treinava até 10 horas da noite, todos os dias. E de sábado e domingo comecei a treinar também. E aí passei o final do ano treinando na primeira competição, que se eu não me engano acho que foi em março, fevereiro ou março de 2014, eu bati o recorde brasileiro e ganhei medalha de ouro na competição. E aí fui convocado para a seleção brasileira de tiro esportivo. E Isso aí foi eu fui a convocado. primeira participação em tiro no Campeonato Brasileiro. O brasileiro foi a primeira, a E aí já participação ganhou anterior ouro. foi no sul-americano, ganhei ouro. E aí fui convocado, aí ia para o meu primeiro campeonato internacional, que foi na Alemanha, em Hannover. Mas aí meu pai faleceu um mês depois desse campeonato que eu ganhei ouro, e aí eu pensei em desistir tudo, aí graças a Deus a minha família me abraçou, meus irmãos, amigos, mãe, todo mundo revezava um pouco para treinar comigo, porque antes quem treinava era meu pai. A gente estava no meio de um campeonato em São Paulo, e um campeonato paulista, né, que daí é só do estado aqui, e deu um problema no coração do meu pai quando a gente estava montando a adaptação na cadeira, ele acabou me falecendo. E aí eu pensei em desistir, mas graças a Deus todo mundo me abraçou, eu continuei. Aí fui para o campeonato lá fora, fui com um enfermeiro me acompanhando. Aí acabei indo mal no campeonato, mas aí voltei, como eu voltei a treinar firme depois. E aí fui para o meu primeiro mundial, que foi no meio do ano, daí de 2014, que foi a melhor colocação minha até hoje mundial. Foi no meu primeiro mundial, fiquei em quarto. Pô, que Tá? legal. E aí voltei, comecei a treinar cada vez mais, aí foi onde eu fui aumentando meu nível técnico, daí consegui a vaga para a Paralimpíada do Rio de 2016, consegui a vaga nos Estados Unidos, e aí participei do Rio, mas não tinha ainda uma bagagem técnica suficiente aí para estar subindo ao pódio. E Sim. aí pode falar. Não, mas é interessante analisar toda essa tua trajetória que eu estava pensando só, na conversa que eu tive na outra semana com a Ana Carolina Moura do taekwondo,
no Pará Taekwondo, que foi ouro e tudo mais, e aí tu falando a tua história, me veio muito e aí junto com outros atletas paralímpicos com que eu conversei, falaram muito sobre a importância das pessoas, dos atletas paralímpicos. E aí eu te pergunto, assim, né, porque é óbvio a gente, né, eu te cortei um pouco, desculpa, mas a gente vai Sem falar problema. da tua carreira, eu vou te perguntar do Rio com certeza, até porque eu estava assistindo fui assistir as Olimpíadas do Rio, então eu gosto sempre de comentar sobre isso, porque no nosso país a gente não sabe quando vai ter Olimpíadas ou Paralimpíadas acontecendo de novo, mas, se não fosse essas pessoas, o que seria do Alexandre Galgani? Não teria o Alexandre Galgani como atleta e nem às vezes nem com se não fosse minha família, eu estava na cama até hoje. Estava jogado numa cama, porque o que minha família fez por mim, amigos, irmãos, se não fosse eles, eu não estaria nem aqui. Para você ter uma ideia, quando eu bati a cabeça, eu paralisou o corpo todo, só mexi o olho, e fiquei uns 6 a 7 meses só mexendo o olho. E nesse intermédio, que eu estava internado no hospital, eu não conseguia ver, ficava louco de ver meu corpo parado. Aí o meu pai, que ficava mais tempo comigo, eu ficava pedindo para ele fazer flexão nas minhas pernas e nos braços. E minha mãe falou, depois eu não sabia, porque ele não falava para mim, né? Mas minha mãe falou que tinha dia que ele chegava em casa, que ele não conseguia, que ele voltava para descansar, ele não conseguia levantar o braço, de tanto que ele ficava fazendo flexão em mim lá. E então é muito louco. Se não fosse eles, eu não existiria. O Alexandre, muito menos o atleta. Sim. Não, e foi fazendo uma fisioterapia improvisada contigo, né, Que realmente foi o que me ajudou muito na minha recuperação, depois os médicos falaram. sim. Não, eu imagino, porque às vezes realmente, às vezes, ou as pessoas não têm conhecimento, não têm recursos para conseguir fazer isso, e aí pensa: "Ah, não, vou ter que esperar". Bom que ele já foi fazendo isso, já foi adiantando o processo, né. Sim, e na verdade a maioria das pessoas não tem recurso e nem conhecimento, porque, meu, você nunca imagina que você vai passar uma situação dessa, então é muito, muito complicado mesmo. Eh, Pegou a gente de surpresa, como deve pegar a todos, né, então Sim, foi um aprendizado muito grande para todos, mas foram tempos bem difíceis, mas que graças a Deus nós conseguimos vencer, sim. com Não, trabalho em com equipe. certeza, com certeza, com certeza. A tua família foi tua equipe, certamente durante Sim, com todo esse certeza. tempo. E E me ainda fala o é. seguinte. E ainda é, e ainda é. E quais foram os maiores desafios que tu enfrentou nessa nova fase, descobrindo o tiro esportivo, depois do acidente, mas principalmente descobrindo o tiro esportivo, quais foram os maiores desafios que tu sentiu, assim, que teve? Cara, quando a gente está na cadeira, a gente deixa de sonhar muita coisa, né, porque a gente fica muito limitado. Eu, graças a Deus, sempre tive a cabeça muito boa, então eu não posso reclamar dessa parte, porque eu sempre corri atrás, e a hora que eu vi a oportunidade no tiro esportivo, eu agarrei com todas as forças. Tanto é que o coordenador do tiro esportivo hoje, que é o James, né, que na época ele era treinador, eh, ele fala que nunca viu ninguém fazer o que eu fiz. De sair daqui, andar 600 quilômetros para ver como é que funciona, voltar lá, mas de novo para ver se estava certo, depois voltar. Então, por que que eu fiz isso? Porque eu sabia o que eu queria. E eu vi a oportunidade e agarrei com unhas e dentes, e graças a Deus eu tive o apoio da minha família, principalmente do meu pai na época. Então, foi isso que fez a diferença, porque se eu não tivesse meu pai, eu não teria condições de ter feito o que eu fiz. E então, Sim, eu quando eu coloco uma meta, traço uma meta na minha vida, eu vou buscá-la até conseguir chegar na onde eu quero. E ainda não cheguei, tanto é que antes ele faleceu, eu prometi para ele que ia ser campeão olímpico e mundial. Dessa vez eu bati na trave, mas na próxima eu tenho certeza que a gente vai conversar de novo, antes e depois, e eu vou estar com a medalha dourada no peito, se Deus quiser. não, vamos sim, pô, vai estar sim. A gente quer muito ver isso. E aí entra uma coisa muito para mim é muito impactante pensar tudo isso, né, que é, pô, o que que motiva, o que que faz a gente querer fazer mais, né. E tu falou sobre que jogava basquete, que tu chegou a ser profissional por um tempo, né, e aí eu te pergunto, pelo teu discurso me vem muito à mente aquela Mamba mentality do Kobe Bryant,
que ele tinha aquela coisa de treinar cedo, de treinar antes de todo mundo, né, na época que tu jogava, era a época que o Michael Jordan estava se aposentando, tudo mais, mas tu tem esses personagens como inspiração? Eu acompanhei todos, desde o Barkley, meu, todo mundo, era viciado, doente, assistia NBA todo dia. Assistia, tu tinha os cartões da NBA, cara, o Kobe, o Michael Jordan, eu acompanhei a carreira dele inteira, desde os 10 anos de idade. Eu jogava desde criança, eu ficava o dia inteiro no clube que tem aqui na cidade jogando, eu cortava a aula da escola para jogar basquete. Era viciadão. Já fiz E, isso também, já e fiz. ficava lá sozinho. Ninguém no clube, eu lá sozinho jogando. E, então, eu acompanhei a carreira de todos. E o Kobe foi uma inspiração. O Jordan, pelo amor de Deus. Os caras são demais, né? Hoje o LeBron, eu torço pro Lakers, mas eu Sim. acompanhei a carreira de vários ali. Os caras são demais. E é interessante ver que, no meu caso, eu acho muito interessante ver a longevidade que o LeBron James tem. Sim. Eu É eu 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 invejável, né? acho incrível. Porque o físico do cara e o cara nunca ter se machucado, né, cara? Ele tem que estar com uma preparação física muito forte. Uma pessoa que eu comparo a ele muito é o Cristiano Ronaldo no Exato, futebol também. e o Djokovic no tênis, que eu acompanho o tênis também que eu gosto. Sim. Não, é impressionante, e aí tinha o Tom Brady no futebol americano também, que Sim. se aposentou com 45 anos, eu acho, Não, né, para o cara pra conseguir esportes levar, de impacto, é algo fascinante. não, ele tem que ser doente pela preparação física, porque senão não chega, cara. Não tem Sim, como. sim. Não, e o LeBron tá há tanto tempo que ele estreou semana passada, bateu um recorde que eu acho que não sei qual outro jogador vai conseguir, mas ele conseguiu jogar com o filho dele, né, então foi Pô, que algo que bacana. é tanto tempo em quadra, que até o filho dele cresceu e teve idade para poder jogar junto com ele, né. Não, isso É aí para um algo pai não tem dinheiro que pague. é algo fascinante mesmo. Mas tu falou um pouco antes também da parte de, ter que conseguir se adaptar melhor, né, fazer uma adaptação boa para ti com relação à arma e tudo mais. E foi muito difícil conseguir esses materiais, montar isso para ti? É algo difícil de se conseguir? Cara, quando você quer e tem uma pessoa para te ajudar, não tem limite não, cara, depende de cada um. Pra você ter uma ideia, eu em uma semana eu voltei lá no James já para mostrar a adaptação. E tem Sim, gente que entra no tiro, quer entrar no tiro, fica 5 meses, não faz. É que eu sabia o que eu queria, sabia, então eu quando eu quero uma coisa, meu, eu fico obstinado, eu vou até conseguir em curto prazo de tempo. sim, Então, foi o que o Cássio falou para mim, o Cássio falou: "Eu treino o dobro, eu treinava acho que o triplo dos meus adversários, para mim conseguir chegar na minha meta". Então eu não é fácil, mas se a pessoa tiver força de vontade e correr atrás, depende do tempo que ela quer que dependa, entendeu? sim, E eu que bolei a minha, eu nunca eu via do outro lá, mas eu fiz uma totalmente diferente, nada a ver com a dele. Eu fiz uma por causa que as cadeiras de rodas são diferentes umas das outras, né. Então a sim, cadeira de roda dele, não sei se você conhece, mas a cadeira de roda dele era monobloco e a minha não. A minha era que fechava em X. Então os encaixes de onde vai prender totalmente diferente. Então, mas a gente bolou um negócio que foi muito bacana, eu usei por vários anos. Aí eu tenho um amigo que era amigo do meu pai, ele é torneiro mecânico. Aí ele falou: "Vou te ajudar, traz sua adaptação que eu vou fazer uma nova melhor do que essa daí, uma cadeira nova que chegou para mim daí". Aí ele fez uma melhor ainda. Aí eu fiquei vários anos com essa cadeira. Aí depois eu consegui comprar uma cadeira melhor. Aí eu fiz uma adaptação nova para essa cadeira melhor, copiando dos coreanos. Todos os coreanos, eles usam a mesma adaptação. É uma adaptação, na verdade, eu só mudei a forma de prender ela na cadeira, que fica sim, mais prático daí. E o restante o esqueleto era idêntico ao anterior. Porque já era muito bom o esquema que eu estava usando que o amigo do meu pai fez, o Cido, o parecido, que é torneiro mecânico. Então, eu só usei o quesito de prender como prender ela na cadeira só. E aí essa adaptação aqui eu acredito que agora vá até o final da minha carreira, não tenho que mudar agora. E ela já de todas que eu já vi, essa daqui é a melhor. sim. Não, eu imagino. E é interessante que eu estava vendo alguns vídeos
de tu competindo, principalmente agora das Paralimpíadas, e eu percebi que a tua mesa é até um pouco mais alta, pareceu, do que a de outros competidores. Então realmente é única, é pra ti, né, é Não, personalizado unicamente pra ti. adaptação, você vai num campeonato de tiro, você vai olhar cada um, se tiver igual é porque é do mesmo país. De Sim, país diferente é quase impossível você ver igual, quase impossível. Eu não conheço nenhum país que tenha adaptação de um para o outro igual, sim, nenhum, porque na verdade a minha eu copiei do coreano apenas a forma de prender a adaptação na cadeira, o restante é tudo diferente. sim. Não, Então, perfeito. cada um tem uma necessidade diferente, não tem como, né. Claro, claro. E aí, me diz uma coisa, tu praticou quando tu era criança, tu praticava o tiro esportivo com teu pai e tudo mais, e aí como foi a sensação de voltar a praticar depois do acidente? Como é que foi esses primeiras, tu comentou que, poxa, foi junto com teu pai, mas o sentimento, como é que foi de tu perceber: "Poxa, não é porque eu sofri um acidente que minha vida acabou no esporte, eu tenho essa nova oportunidade". Como é que foi esse sentimento? Então, foi quando o cara falou para mim que eu tinha condição de participar de campeonato, foi ali que virou a chave. Aí eu falei: "Cara, um cara que malemar conheço, viu, falou que eu tenho condição", eu falei: "Eu vou correr atrás e fazer acontecer". Na mira aberta, eu bati recorde em todas as categorias que participei, que foram as 2, 25 e 50, e aí eu falei: "Cara, é aqui, eu vou fazer acontecer aqui, vou batalhar para ser o melhor do mundo". Daí, a hora que eu conheci a categoria olímpica, eu falei: "Ah, agora eu me encontrei". Aí agora eu voltei a sonhar, agora minha vida voltou ao normal. Aí eu falei: "Agora eu sei que eu consigo competir de igual para igual para qualquer um". E eu agarrei com unhas e dentes e agarro até hoje, pra você ter uma ideia. Eu treino agora eu dei uma acalmada por causa depois das Paralimpíadas a gente dá uma acalmada. Mas de 11 anos que eu comecei a treinar, a única vez que eu fiquei um mês sem ela na arma foi agora depois das Paralimpíadas. O Sim, máximo que eu tinha ficado anterior foi 5, 6 dias. nossa. Hã. E foi e tá sendo boa essa pausa? Foi bom essa pausa depois das Paralimpíadas? Foi bom, mas eu estava coçando para pegar a arma aqui, o meu psicólogo não deixava, senão eu tinha pego antes. Ele falava: "Não, você tem que parar, tem que parar, tem que parar". E ele falou: "E fica tranquilo que seu rendimento não vai cair", tanto é que não caiu mesmo. No primeiro dia de treino meu, eu fiz uma prova só para descarga de consciência, eu só não bati meu recorde pessoal na prova, porque acabou o ar da carabina, no final da prova, senão eu tinha batido meu recorde pessoal. Um mês sem pegar na arma, então você vê, mas eu Sim, continuei o treinamento mental, né. Porque que acontece, no tiro esportivo, quando você chega numa qualidade técnica do que eu cheguei, o que manda é o mental. sim, Então, na Paralimpíada, quem está com o mental, todo mundo que está lá, pelo menos 90% ali vai estar com uma técnica muito apurada. Aí o que vai diferenciar do cara estar no pódio ou não é o mental de cada pessoa. Então, se o cara trabalhar o mental e tiver com o mental fortalecido, ele vai subir para o pódio. Não tem erro. O segredo do tiro é 99% do tiro é mental. Depois que você adquire a técnica necessária, é claro. sim, sim. É muito interessante que essa questão mental, e tu falou do teu psicólogo, o primeiro episódio que a gente fez aqui no Que Esporte é Esse, desse quadro, entrevistando alguém, eu trouxe uma psicóloga do esporte, lá do Rio Grande do Sul, e ela comentou bastante sobre como o papel do psicólogo é importante. Ela faz parte da junta de um time de futsal feminino. Então, mas Qual que como é é o nome importante, dela? é Vitória Alau. Ah, não conheço. Vitória Alau, ela é lá da cidade de Pelotas, excelente profissional, ajuda um time, eu esqueci o nome do time que tem lá de futsal, mas ela ajuda esse time, e ela já falou: "Poxa, eu já consigo ver a diferença até no ânimo, desse ânimo e controle, é um equilíbrio que o psicólogo busca alcançar, né". Sim. E pra ti tem feito essa diferença? Nossa, se faz, gritante. Sem eles eu não tenho como chegar na medalha não. Tanto é que eu tenho 2, né, não tenho, Bom, eu faço com 2.
por falta de mais, tem 2. Porque não, ou é que nem antigamente não tinha tanto isso, mas hoje não tem nenhum esporte que hoje se o cara quiser chegar no alto rendimento, não precisa de um psicólogo do esporte. Qualquer esporte, desde futebol, todos os esportes. Se a pessoa está no topo, porque dependendo do esporte é fácil chegar no topo, difícil é se manter lá. Sim, E como em qualquer esporte também é difícil. No tiro esportivo é mais difícil para a gente chegar no topo aqui no Brasil, por quê? Por causa que os equipamentos nossos, todos são importados. Aí você vai importar uma arma que custa 3.000 euros lá fora, que ela vai chegar aqui por 7, 8. Então fica sim, tudo inviável. Munição também, porque a arma é mais barato, o mais caro é munição. Você compra uma arma, mas em um ano você atira 2 armas em munição, em valores. sim. Sim, porque Então, a essa é a arma parte não usa complicada. por muito tempo, né, a arma tu vai usar por Sim. bastante tempo, a munição tu tem que ficar Não, tirou uma abastecendo. vez, já era munição. Então, se eu não tenho como treinar de igual para os meus adversários. Na carabina A ainda assim, mas a 22, que é 50 metros, não tenho. Eu não tenho dinheiro para bancar munição. Para você ter uma ideia, um treino só de 100 tiros é 200, 300 reais. Uma faixa de 500 a 600 reais de munição. Sim, Então, eu não não, tenho condição de fazer isso. E eles treinam todo dia. E eles, se eles quiserem dar 200 tiros por dia, eles dão. Então, é uma sim, coisa que é. Por isso que no Brasil é tudo mais difícil para a gente, pelo menos no esporte do tiro, né? Além de sim, ser caro, você não tem acesso. Tanto é que a munição importada, que é a boa, nem vende no Brasil. sim. Não, é complicado. E aí pegando nisso, como é que funciona a tua rotina de treino, já que o acesso é meio difícil, tu consegue treinar todos os dias da semana, como é que Hum. funciona aí a tua rotina? Eu treino, por eu não ter acesso à munição, eu acabo treinando 2 vezes por semana com a munição boa, e aí com a munição ruim eu acabo treinando mais vezes sem ligar o alvo, porque daí não dá o agrupamento bom, então aí eu acabo não ligando o alvo, mais para treinar acionamento, visada e respiração, né? Tempo de tiro, essas coisas. A gente treina no procedimento, mas com tiro real. Dá para treinar ali em seco, sem o disparo e com o disparo. Eu gosto de treinar mais com o disparo. Então, porque fica mais real, mais próximo do possível, né? Mais real possível, né? Sim, Mas todos os caras que nem na 22, na Paralimpíada agora, eu saí da final na última série. Eu dei 2 tiros ruins na última série e perdi a final. Mas eu tenho certeza que eu tenho como melhorar ainda a minha munição. Por quê? Porque a munição para nós, o que a gente tem que fazer? O correto seria a gente pegar a nossa arma e ir na fábrica lá na Alemanha ou na Inglaterra, que tem as fábricas de munições, e colocar uma arma numa estativa, que a gente fala que é como se fosse uma morsa, e aí você testa vários lotes de munição, que agrupar melhor é o que você compra para sua arma, entendeu? Então eles têm acesso daí o ano inteiro, a gente não tem. sim, Então faz uma diferença tremenda isso daí. Não tem como. E aí eu meio que perdi porque eu sei que dava para ter melhorado a minha munição. Minha munição ainda dá para melhorar na 22, mas eu tenho condição, que nem hoje eu fiz um treino aqui em casa, que a pontuação que eu fiz eu ficava entre os 5 lá, na qualificatória. sim. Não, Então é perfeito. bem complicado. É, tem muita coisa que precisa melhorar, e aí passa muito por isso que a gente estava conversando no pré aqui, né, ser divulgado, o pessoal querer investir. Eu toda vez que eu trago algum atleta paralímpico, ou quase toda, eu penso ou eu falo que é muito triste que o esporte paralímpico no Brasil, na verdade é um dos melhores do mundo, mas o brasileiro sabe pouco disso, né, e Sim. acompanha pouco, e quando na verdade se a gente desse a mesma importância para isso quanto a gente dá para outros esportes, eu não digo nem futebol, porque futebol é o esporte mais popular do É, mundo, mas quanto a gente dá às vezes para o vôlei, para o basquete, né, isso distribuído, não falando, tipo, todo mundo tem que gostar de tiro esportivo ou todo mundo tem que gostar, mas de uma maneira distribuída, o brasileiro sabe fazer as coisas bem melhor quando tá todo mundo unido, né. Então, claro. poderia estar poderia estar muito melhor ainda. E aí, não é nem só de números absolutos, de resultados absolutos, porque às vezes o Alexandre Galgani, a Jéssica Michalak, qualquer pessoa conseguir, resultados que levem a medalhas, é de cada atleta, né, não significa Sim. apenas
o tudo que está por trás disso. Mas e pensando nisso, como é que tu mantém o foco entre ciclos longos e exigentes, às vezes, mesmo com essas dificuldades? Então, a gente tem que eu nunca tive treinador, né, eu tive pessoas que me ajudaram. No começo, o James me ajudou como treinador, tudo, mas eu cheguei num nível que, infelizmente, no Brasil aqui, a gente não tinha muito acesso a pessoas que conseguiriam me ajudar mais. Aí, o que que eu fazia? Eu filmava, tirava foto das pessoas lá de fora. Então, eu pegava um atleta que estava no topo, que tinha uma deficiência parecida com a minha, via a posição dele de tiro, tudo. E minha esposa, ela tem um olhar bem clínico, né? Na primeira competição que ela foi comigo, eu peguei e fui para o final na minha primeira prova, foi na carabina ar de pé, que é o R4, e aí fui mal na final. E aí eu falei: "Meu, não é possível que eu nado, 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 a gente morre na praia". E ela vê o tanto de esforço que eu faço, só que por não ter um treinador para nos ajudar, então é mais difícil. E aí ela como eu falei: "A gente vai ver vamos ver a final do R5, que é o que eu ganhei a medalha agora". Falei: "Vamos ver a final para ver se tem alguma coisa ali que a gente pode pegar para somar pra gente, né". E aí eu analisando, analisando, eu vi uma coisa, ela viu outra. Eh, Todos que estavam na final, nenhum saía da posição de tiro. Que nem como que eu atirava? Eu pegava, atirava, subia o rosto, fazia o que tinha que fazer, o staff carregava e voltava para a posição de tiro. Todos que estavam na final na Coreia, todos ficavam na posição de tiro, não descolava o rosto da arma. Falei: "Pô, se todo mundo que está aqui está fazendo isso, é porque dá certo, né?". Então, É porque eu tenho comecei que a copiar. mas na verdade já tinha tentado fazer isso, só que ficava com muito dor na coluna. Ah, E sim. aí eu comecei a planejar o que que eu podia fazer, mudar a adaptação da arma, mudar a regulagem da arma, tudo. E aí eu consegui chegar no ponto que eu consigo agora hoje, tanto é que eu ganhei dessa forma, que eu entro na posição e não saio mais. E a minha esposa viu que todo mundo que tinha peso, porque acontece, como a gente não tem, como a gente não consegue sustentar o peso da arma, a gente apoia ela num garfo, que a gente chama, que tem uma mola, que Sim, como se fosse o molejo do braço. A mola é justamente para dificultar, para que seja para que seja crie movimento, não seja estático. E aí eu usava um peso na carabina bem na ponta do cano. E aí a minha esposa olhou, olhou a arma e todo mundo falou: "Meu, só você que usa o peso desse jeito. Aqui na final ninguém está usando peso desse jeito, todo mundo coloca o peso embaixo ou para trás". Eu pensei, pensei pela lei da física, né? Você põe um peso lá na frente da arma, tem uma mola aqui no meio. Quando balança, pela lógica, vai balançar mais, né? Pensei, sim. pensei, pensei, peguei e fiz uma base. Aí o peso fica na base da arma. Então, teoricamente, pela física, se o peso está na base, vai dar mais estabilidade na arma do que colocar o peso na ponta do cano. Perfeito. E aí eu fiz isso, voltei para cá, já chamei um amigo meu, fomos para o quartinho de ferramenta, já fizemos uma gambiarra, testei, falei: "Deu bom, vamos embora, agora é desse jeito, velho. Vamos tacar para rachar que agora vai". Aí mudei a posição e fiz isso aí, cara, a hora que eu acostumei com a posição, aí comecei a voar de novo. Então o que que a gente faz? A gente monta microciclo e macrociclo, é médio, curto, médio e longo prazo, né. Sim, E então é o que eu faço. Então agora o foco agora está para o brasileiro agora, que é o primeiro final de semana de dezembro. Então agora eu tô treinando tranquilo, daí agora daqui uns 10 a 15 dias para frente eu começo, aumento um pouco o treinamento, e aí a hora que chega antes da competição, uma semana antes, eu dou uma diminuída e vou para a competição. sim. É que nem aquela tática para quando chega perto do vestibular, do Enem, que é estuda bastante, mas um dia antes tu não estuda. Dá uma Descansa, relaxada. vai dar uma relaxada e vai frio para a prova. Muito bom, muito bom. E, bom, vamos falar então das tuas participações paralímpicas. Ah, e fora Falou, isso também pode na preparação, eu faço preparação com os 2 psicólogos, que é o Luiz e o Silvio. E faço também preparação com o Fernando, que é meu personal trainer. Então, a gente pô, treina legal. várias coisas, né? Tanto físico quanto mental, porque senão não adianta só fazer uma coisa só, né? Então, são Sim, esses e aí 3 treinos. sim, tua parte física, tu treina bastante alongamentos, seria isso? Peso, bicicleta manual para condicionamento físico, e assim vai.
Pô, show de bola, show de bola. É importante pra coordenação motora bastante, né, então Sim. É que no tiro, se você olhar o tiro, você fala assim: "Nossa, a arma é pesada, né". Mas é jeito, não é força. Você vê que é não tem jeito. nenhum musculoso no tiro. Por quê? Porque quando você cria muito músculo, você deixa de ter os movimentos finos, que é o que o Sim, tiro precisa. Então no tiro você vai ver a maioria é magro, mas tem gordinho que nem tem muitos. O legal do tiro o que que é? Que você pode ser gordo, magro, alto, baixo, de qualquer um consegue, é técnica, não é força. é O técnica. legal do tiro é isso, qualquer um consegue desempenhar. Perfeito, perfeito. É interessante que em muitos esportes, na verdade, o que vale muito é a técnica, né, às Sim, vezes ser o mais forte ou tudo mais. E aí usando um exemplo bem da minha vida, eu jogo futebol de botão, e é um eu era esporte que viciado nisso aí. ah, legal. Fazia até campeonato, pô. Pô, legal. E eu jogo de aqui em São Paulo eu tô treinando no Clube Cisplatina, mas no Rio Grande do Sul, treinava lá no clube com meus pais, meu irmão, meus irmãos jogavam também. E uma coisa que eu pegava, assim, é que é muito: "Ah, tem que ter jeito, se eu tiver o jeito, e a maneira de saber jogar, eu consigo sair bem. Se eu ficar nervoso e perder o foco, já era". Então, eu entendi que é parecido aí com o tiro esportivo, né. Igualzinho. Tudo é mental. Tudo é mental. Se você não estiver bem concentrado para você dizer que acontece no tiro esportivo, eu desenvolvi um procedimento de tiro. Então, se eu sair desse procedimento, o tiro vai ruim. Então, se eu não estiver concentrado e faça qualquer coisa que eu pule, que eu deixe de fazer ou se eu demoro mais para executar, o tiro sai ruim. Então, se Sim. você não estiver muito bem concentrado e muito bem alinhado ali, vai embora, o tiro vai ruim. Sim, e tu falou da respiração, imagino que deve ter até com o teu personal trainer um treino de: "Ó, respira de tal jeito, respira com calma". Psicólogo, psicólogo meu Psicólogo. passa, eu faço exercício respiratório todos os dias e durante o treino, o treino todo. Poxa, é importante pra caramba. Até pra quem não treina, é Não, a importante também. a a respiração ajuda na concentração, ajuda na oxigenação dos glóbulos frontais para não embaçar a visão. O tiro depende 100% da respiração, Sim, 100%. perfeito. Bom, mas vamos falar do Rio? Bora, Como é que foi disputar foi tua primeira Paralimpíada foi no Rio, correto? primeira. Como é que foi a primeira estando em casa? Cara, foi um espetáculo, né, um espetáculo, um espetáculo. Você chegou a assistir já um documentário que chama Pódio para Todos? Poxa, não assisti, infelizmente não assisti. Vou Então, vou anotar aqui, porque pode anotar que vai aí você ficar na eu não vai é que muita gente não sabe, eu acredito que você não saiba também. Você sabia que não ia ter Paralimpíada? sério? Não sabia. É, Sério? Me conta nos conta essa história então. cara, bizarro, velho. O 3 dias antes de começar a Paralimpíada, o governo chegou e falou assim: "Ó", o Cabral chegou e falou: "Não tem dinheiro para Poxa, fazer a Paralimpíada". Simplesmente não tem dinheiro, a gente gastou tudo isso no depois que já passou as Olimpíadas, depois e das aí Olimpíadas. 3 e dias aí antes para começar a ele falou: "Não nossa, tem dinheiro para a Paralimpíada, como isso? não vai ter a Paralimpíada, a gente não tem dinheiro, infelizmente a gente gastou tudo na Olimpíada e não vai ter a Paralimpíada". Meu, se Nossa, você assistir esse documentário, você não acredita. Aí os bastidores, os caras começaram a correr atrás, o Andrew, que hoje é o presidente do IPC, ele na época ele era presidente do Comitê Paralímpico aqui no Brasil. sim. Hoje ele é presidente do Comitê Paralímpico Internacional. E aí ele começou a correr nos bastidores, tudo, correu, 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 e aí fez uma reunião com o juiz federal, o juiz falou assim: "Ó, eu libero a verba, só que vocês vão ter que prestar conta da verba que vai ser liberada". Os políticos falou: "Não, se for para prestar conta, não vai ter". Ah, Brasil complicado. sendo Brasil, né. Brasil sendo Brasil. E aí bateram o pé, bateram o pé, bateram o pé, o juiz viu que não ia ter jeito para ter a Paralimpíada, ele liberou sem prestação de contas, senão não ia ter. É uma pena que precisa que é só prestar conta, qual o problema de prestar conta? Mas fora isso,
Que história. Cara, E pra vocês como atletas, como é que vocês estavam cientes disso quando estava acontecendo ou ficou não, assim, a gente ficou louco, né? Fica revoltado, né, cara? É ridículo, né? imagina quem vem de fora. Não, você não tem noção. E a cara dos caras, então, dos membros dos outros países lá, o presidente do IPC na época lá, que não era o Angel, né? Que é o que é hoje, cara, os caras ficaram inconformados. Falaram, como assim? Meu, não existe isso aí, como que não vai ter? Tem que ter, não tem essa, tem que ter, acabou. É, Não, não, é um não tem requisito, né. lógica. Se teve Olimpíada, tem que ter É, Paralimpíada. Não não tem lógica, cara. É insano pensar um negócio desse. É insano, mas, cara, a gente ficava louco aí até a hora que os caras pegou e falou, não, vai ter. A gente já tava na vila, pra você ter uma ideia. sim. Não, 3 dias antes já tá todo mundo treinando, já tá todo mundo preparado ali. É Não, para você ter uma ideia, os prédios da vila estão embargados até hoje, por causa é da desregularidade. É bem complicado, cara, mas bem complicado. assiste esse documentário, cara, é bonito demais esse documentário. Mostra a história de atletas, alguns atletas ali, superação, cara, é lindo, esse documentário é lindo. É uma pena que quase ninguém conhece, todo mundo que eu falo ninguém conhece. E eu também não conhecia, eu conheci um tempo atrás agora. Sim. Não, eu vou ter que assistir certamente e eu tô aqui com meu tio, com meu primo, vou puxar eles pra assistir também, porque Assiste Dom, porque, cara, é bonito demais, velho. E, meu, não tem como não ficar emocionado. É lindo, lindo, lindo as histórias que mostram ali. É coisa de cinema mesmo. sim. Não, eu imagino e pra vocês é como pensar 3 dias antes de acontecer o maior evento da vida de vocês, no país de vocês, e pensar: "Cara, vai tudo por água abaixo, nem vou ter a chance". Não, mas graças a Deus, então, vamos voltar pro foco, né? Graças a Deus teve e foi a melhor Paralimpíada até hoje, cara. As três que eu participei do Rio de Janeiro, não é porque foi no Brasil, não. É porque, meu, foi top demais, 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 demais. Na Sim, abertura, na hora que a gente entrou naquele estádio lá, todo mundo gritando, cara. Meu, a energia daquele lugar, cara, isso não tem dinheiro que pague, isso aí vai ficar gravado na minha mente, que eu tô lembrando, parece que eu tô lá agora. É inacreditável. A energia que vinha, que emanava do povo, cara. sim. Meu, coisa mais linda do mundo. Nunca senti um negócio tão bonito que nem eu senti do Rio de Janeiro. E todo mundo que eu converso dos outros atletas falam que a Paralimpíada mais top que eles foram foi a do Rio. Poxa, que legal. E tem uma coisa muito marcante pra mim, né, em 2016 eu tinha 18 anos, e eu fui para as Olimpíadas eu fui assistir as Olimpíadas do Rio, tipo, eu lembro que eu sou muito grato ao meu irmão mais velho que ele comprou a passagem pra mim, pra eu ir para as Olimpíadas, usou pontos de milhas e tudo mais. Já tinha começado as Olimpíadas, ele comprou naquela semana. E aí eu fui na quinta-feira, ele ia e meus pais iam. Foi toda uma função, eu só sei que eu fui sozinho para o Rio de Janeiro, encontrei eles lá, e depois quando eu voltei, e aí eu comecei a ver as Paralimpíadas, cara, eu acho que eu devia ter ido para as Paralimpíadas. E ainda mais depois com aquela abertura que pra mim foi, assim, ó, das que eu vi ao vivo, né, porque é as que eu lembro e tudo mais, tem uma abertura muito impactante de Olimpíada, que é da de Moscou, que tinha o ursinho chorando no final, né, que é na verdade o encerramento, mas a abertura pra mim que mais me marcou foi a das Paralimpíadas do Rio. Principalmente naquele momento que estão passando a tocha, e tá chovendo um pouco no Rio, e agora me fugiu o nome da ex-atleta paralímpica que estava passando a tocha, Cara, eu mas ela também não lembro de mas cabeça. ela caiu, Ela e escorregou, né? ela escorregou. E no momento aquilo, eu chorei, eu tô com vontade de chorar de novo só de lembrar, mas eu me emocionei, eu olho pra minha mãe olhando aquilo ao vivo, ela tá chorando também. Minha irmã do lado ali, a gente chorando, e quando ela consegue levantar sozinha,
todo mundo no estádio vai abaixo aplaudindo. Então, Não, é memórias que espetáculo, é espetáculo. as Paralimpíadas e Olimpíadas do Rio deixaram para nós brasileiros, principalmente, e eu acredito para muita gente fora do Brasil, são coisas que a gente não apaga, né. Não, é para sempre, é eternizado. Foi bonito demais, 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 cara. E tu E vamos esperava. ver, 2028 você vai estar participando com a gente. Vamos, espero estar lá em Los Angeles, certamente. É um sonho meu ser voluntário de Pô, Olimpíada ou de cara, Paralimpíada, é um vai se negócio que inscrevendo o quanto antes que você consegue, com certeza, pô. com certeza, com certeza. Mas e aí tu ter conseguido, participar essa tua primeira participação no Rio, tu conseguiu chegar em que colocação? Cara, se eu me lembro bem, acho que a minha melhor colocação foi 18º, 18º. foi 18º. Sim, E na época não tinha 22, a 22 era só no mundial, não era paralímpica. Aí só tinha carabina de pé e deitado, acho que foi em 18º no deitado, acho que foi. sim. E aí entra uma coisa interessante, tu fala que foi a melhor Paralimpíada que tu participou, e nem foi aí que tu pegou medalha. Sim, não, eu falo em questão dos jogos, né, Sim, não, estrutura, perfeito. tudo, cara, foi exemplar. A vila que eles montaram, cara, foi Sim, exemplar, exemplar, exemplar. O local, tudo, o transporte, a forma de pegar o transporte, não tinha atraso, tudo adaptado, cara, foi um exemplo, um exemplo. Exemplo a sim. ser seguido. Foi muito bonito, foi um espetáculo muito bonito, cara, Bom muito que bonito conseguiram mesmo. apagar essa questão dos 3 dias antes, né. É, tanto é que eles abafaram, né, É, ninguém tanto é que você ninguém vê todo sou mundo que eu falo, ninguém sabia ninguém disso sabia. daí. Não, pois é. E eles deixou bem nos bastidores mesmo isso daí. Mas não é rádio peão é fogo, né, ainda mais atleta, né, não tem Com cer como, né, cara. com certeza. E em Tóquio? Porque em Tóquio tu chegou aí, né? Foi Conseguiu também. ir. Tu conseguiu ir. E Tóquio foi bem atípico, né, por causa da Cara, pandemia. foi bem complicado. Eu na verdade, eu já estava preparado para Tóquio, já para pódio no Tóquio. Só que eu tive muitas intercorrências, cara, então 3 meses antes da Paralimpíada eu tive que fazer a cirurgia, fiquei 1 mês de cama. Ah, Nossa. eu falei pra você que eu fiquei 1 mês sem ela na arma, mentira. Fiquei esse mês, 1 mês eu fiquei esse mês aí que eu não lembrava. Eu fiquei literalmente 1 mês na cama para recuperar, 1 mês na cama. Então isso me judiou bastante e a hora que eu voltei a treinar, minha arma quebrou. Não tem assistência técnica no Brasil, a fronteira estava fechada, não tinha como ir pra Alemanha para arrumar. Sim, Acabei fazendo uma gambiarra nela aqui, fomos para lá. Eu sabia que a arma não estava boa. Tanto é que a hora que acabou as 2 provas eu fui mal, fiquei em 10º na melhor prova minha que foi o ar deitado, eu fiquei em 10º. E eu deixei a arma no armeiro da competição lá, que sempre tem um armeiro lá, que como que fala? Autorizado da fábrica. E ele começou a mexer na minha arma, eu estava treinando a 22, que essa é a minha última prova, ele parou meu treino e falou: "Cara, sua arma não vou ter que precisar trocar tudo". Eu falei: "Se quiser troca até a arma", eu falei pra ele, daí ele deu risada. tem uma Aí arma ele nova pegou pra mim? Aí ele pegou e falou, ele trocou tudo, tudo a parte interna da arma. Não chegou a trocar tudo, mas ele trocou uma boa parte e me deu as peças que estavam com que ele falou que estava com defeito, para eu saber o que foi trocado. Eu voltei embora com a arma, no meu primeiro treino a arma quebrou. Quebrou de vez, né. Sim, Aí eu pena. falei: "Cara, eu preciso de uma arma nova, não tem pra onde fugir". Aí eu consegui ir pra Alemanha, que daí abriu a fronteira, aí levei a arma na fábrica, aí a arma voltou nova. Aí os caras arrumaram Trocaram tudo, mas aí em seguida, graças a Deus, eu consegui trocar ela também, por outra Sim. igual. E aí tô com ela agora e eu tô querendo trocar pra não ter risco de quebrar de novo. Tem trata com cuidado, como Ah, a intenção é sempre passar um ciclo com arma, entendeu. Então, eu já passei um ciclo com essa, eu comprei ela em 2022, já passei esse ciclo agora, se Deus quiser ano que vem eu troco ela, passo o próximo ciclo, depois troco de novo e assim vai. que bom, que bom. É uma pena mesmo que o acesso é tão difícil, né. O Muito acesso a um difícil. material bom é complicado.
E tu sentiu falta da torcida, de ter gente assistindo nessas Paralimpíadas de Tóquio? Cara, em Tóquio, cara, foi uma coisa muito bizarra. Por quê? Porque no meio da vila tinha como se fosse um campo de concentração. Cara, a gente testava todo dia de manhã fazia o teste de Covid. Se desse positivo, ele abraça, ia pro campo. Ficava internado, ficava isolado lá, cara. Então era bem feio. A gente não podia sair da vila. Sim, O stand nosso de tiro ficava 1 hora e cacetada da vila. Era cansativo pra caramba. Era o único esporte que ficava longe da vila. Então foi tudo bem complicado pra gente lá. Mas graças a Deus foi tudo bem. Tirando as intercorrências, foram tudo bem. Mas eu não consegui, infelizmente, não consegui o meu melhor resultado lá. sim. Ah, mas foi complicado pra todo mundo, acho que Foi, aquelas Paralimpíadas foi complicado pra foi todo mundo. difícil. Alguns episódios atrás, eu estava conversei com o Parré, do atletismo, e ele comentou: "Cara, é muito estranho ver o estádio vazio, né". E ainda mais atletismo que reúne um monte de modalidade, e tu vê e é um estádio enorme, né, um estádio de futebol. Tem, Tu vê vazio aquilo, tu pensa: "O que que meu, aconteceu?" meu, no tiro é 100 pessoas, enche a Sim. arquibancada. E nem isso não tinha, cara. Nossa, é tu ouviu o eco do tiro, às vezes, então. Sim. Não, tava a gente, mais nada lá. Só quem tava participando do evento. E outra, os caras faziam pente fino toda vez antes de sair, antes de entrar. Pra você ter uma ideia, eles contavam, para não vir pessoa de fora. Sim, Contava e lacrava a porta do ônibus, para não ter risco de de nenhum contato contaminação. com ninguém de fora. Eles não Sim. queriam contato de ninguém que estivesse na vila, fora da vila, de jeito nenhum. Parecia que a gente estava num campo de concentração, a vila inteiramente lacrada, só saía com transporte lacrado. O negócio era bem bizarrão mesmo. Agora, da compensação de Paris agora foi bacana demais, foi top. Pois é, eu já ia te perguntar como é que foi a preparação para chegar até Paris, o que mais te marcou durante o evento, dentro, fora? Cara, a preparação foi sangue no olho, né, porque a gente tinha 1 ano a menos, né, para Paris. Sim. E eu treinei todos os dias, se deixasse, eu treinava de segunda a domingo, velho. De segunda a segunda. Tinha dia que minha mulher olhava para mim e falava assim: "Ó, nem vem que hoje à noite a gente não vai treinar". Tinha treinado de manhã à tarde. Então a gente pegou para valer para conseguir. Eu tinha que chegar na minha meta. Ainda não cheguei, bati na trave, mas eu tô orgulhoso, não posso reclamar. Mas ainda não consegui chegar na minha meta. Mas eu treinei muito, muito, me preparei muito para Paris. E o legal de Paris, que para a gente foi bom isso, pelo menos para mim, eu acredito que os outros atletas também, a gente não ficou na vila. A gente, como o tiro estava 4 horas da vila, não tinha Sim. como ficar indo e voltando. Então eles montaram uma vila à parte para nós, que era do lado do stand. A gente Ah, montava na van, dava 5 minutos, estava no stand. Então isso ajudou muito. E a vila oficial mesmo de Paris, ela é muito grande, cara. Então ali ia ser cansativo pra caramba, porque do prédio nosso para chegar no comedor que eles falavam lá, que era o restaurante, dava 1,5 km de caminhada, cara. E para cadeirante isso daí é foda, porque é descida e depois subida. sim. Então para descer é tranquilo, agora para subir é o contrário daí, né. Nossa, E então a gente ter ficado à parte lá foi muito bom, cara, pelo menos para mim foi ideal, ideal. Aí nos últimos 2 dias só que a gente foi pra vila antes de vir embora, para conhecer a vila. E isso ajudou bastante, e alimentação, tudo nota 10. Foi tudo muito bom, cara, tudo muito bom mesmo. Só agradecer os franceses, eles fizeram um espetáculo muito bonito. sim. Não, bacana. E lá nesses 2 dias que teve na vila, tu conseguiu ver algum atleta que tu queria muito lá dar um abraço, algum atleta paralímpico que tu tenha bastante apreço, assim, hoje? Sim, os amigos meus daqui do Brasil. De fora nem tanto, porque o tiro não tem tanto contato com outros esportes, né, porque Sim. nunca acontece em paralelo mais de um esporte junto com a gente. O arco poderia acontecer, mas não acontece. Então, para atletas de outros países, de outras modalidades, a gente não tem acesso quase. Agora os atletas daqui do Brasil de outras modalidades, sim. Tanto é que o André Rocha, um amigão meu que é do atletismo, lançamento de peso,
A história dele é bem bonita também, se você tiver a oportunidade de conversar com ele, pode ter certeza que vai ser bem grandioso aí, o cara tem uma bagagem muito bonita e o cara tá lá porque o cara é batalhador mesmo e mereceu estar lá, medalhou a medalha de bronze e o cara é merecido, o cara é um exemplo de pessoa. Não, pô, com certeza. Gente, se vocês comentem depois quando o episódio sair, marquem o André Rocha pra gente conseguir Claro. conversar. E entra um negócio muito fascinante pra mim das Paralimpíadas, que é a gente é tanta medalha que a gente ganha, tanta medalha, que tu falou: "Pô, ganhou bronze, ganhou". Eu não eu não lembro mais o nome de todo mundo que ganhou medalha. Ah, não tem como. Não tem como, não tem como. E isso é muito legal, querendo ou não, é muito legal. Muito. E aí depois eu posso pegar e na internet e procurar, pô, ver quem foram os medalhistas, quem é esse, quem é aquele, quem participou sem ganhar medalha, mas, pô, estava lá e tudo mais. Sim. Tem que É melhorar o algo holofote em todos, porque só de estar lá não é fácil não. Que nem ó, no com tiro, na certeza, minha categoria, tem mais ou menos 110 pessoas. Na Paralimpíada são só 37 ou 38 vagas. Tem é a muitos nata do atletas que tinham esporte. condição de tá no pódio e não nem participou. Sim, Então é é bem complicado. é a nata do esporte, né, É não adianta, nada. é a É que nem eu nata. falo para minha esposa, o mundial é muito mais difícil, porque no mundial tem triplo de pessoa. Então, teoricamente, é mais difícil. Quanto mais participação, mais participantes, mais acirrado, né? Mais Mas competitivo. é muito louco. O legal do esporte é isso. Eu gosto quanto mais pessoa, melhor. Sim, não, perfeito. E ao subir no pódio, com essa medalha bonitona de prata aí que a gente tá vendo, Cara, eh, o que passou na tua cabeça? Qual foi o passa um filme. significado dessa conquista pra ti pessoalmente? Passa um filme, cara. Na verdade, quando eu ganhei a prata, eu fiquei bravo, porque eu queria o ouro. Mas, mas passa um filme, eu não posso reclamar, não, porque é um orgulho aí. É uma das metas, foi a primeira medalha paralímpica do tiro esportivo, então tem um gostinho ainda mais aí que abriu a porta aí de um novo ciclo aí para que, se Deus quiser, mais pessoas consigam alcançar esse mesmo feito, ou até mais. E a hora que eu subi no pódio lá, meu pai veio na hora na minha cabeça. Minha esposa, que era para estar com a gente lá, infelizmente não pôde porque ela fraturou o braço, acabou quebrando o braço, não teve como ir participar junto comigo. Então, começa a passar todos que me ajudaram a estar lá. Cara, só agradecer, gratidão a todos, a Deus principalmente, por ter me dado esse privilégio. E essa competição foi muito bacana, cara. Porque, sabe quando eu falei para minha esposa antes de sair daqui? Falei, essa competição eu tô preparado, eu vou pegar pódio nessa competição. E aí eu falava pro pessoal lá, só que ninguém acreditava, né. E eu sabia do meu potencial e sei até hoje, né. E eu estava muito preparado, cara. Pra você ter uma ideia, a gente se prepara mentalmente para fazer a prova de 60 tiros e não olhar o resultado. Em hipótese nenhuma, para não criar expectativa, não criar nervosismo, nada. Sim. E, pra você ter uma ideia, eu fiz os 60 tiros, eu saí do posto sem saber meu resultado. Eu fui saber meu resultado na hora que eu parei lá atrás e olhei o placar. Eu estava em terceiro, daí caí para quarto, depois fiquei em quarto. E o legal é que no meio da prova, eu fiz as 2 primeiras séries, são 6 séries de 10 tiros. Eu fiz as 2 primeiras séries voando, aí a terceira série eu caí. Aí eu parava no meio da prova, rezava, pedia a Deus, pedia Espírito Santo, pedia do meu pai, da minha esposa, voltava, ia ruim de novo, parava, fazia tudo isso de novo. Na pura calma, sabe quando você está preparado, você sabe o que você tem que fazer, né. Sim, Então se acontece uma adversidade, vamos supor, deu um tiro ruim por tal motivo, então faz isso, corrige, mais ou menos isso, você já sabe a solução do problema. claro. Sim. E aí eu fui lidando com tudo isso, cara, e no final foi muito top, cara. A hora que eu olhei pra cima, ela vi que estava em quarto, falei: "Cara, lindo demais, lindo demais". Não foi meu melhor resultado, que eu gostaria de ter feito um resultado melhor, ainda que eu sabia que eu tinha condições para isso. Mas só de eu estar entre os 8, porque a meta da qualificatória é ficar entre os 8, em Sim. primeiro ou em oitavo não vai fazer diferença na final. Sim, fica entre os 8 O depois segredo é batalha ficar aí na final primeiro, aí eu entre os aí 3.
Se a meta era ficar entre os 3 no mínimo, e meta era o primeiro, mas ficar entre Sim. os 3 estava lindo. E foi o que aconteceu. Então, cara, foi muito louco a hora que subi no pódio lá, e aquela medalha veio para o peito, emoção é demais, é demais, é lindo demais, cara, não tem como descrever, sensação de dever cumprido, de putz, queria que minha família inteira estivesse lá prestigiando, infelizmente não estava, mas eles estavam, só não estavam presentes, né. Não, quando no Mas coração, pô, estavam demais. sim. E e aí eu te pergunto uma coisa, o que que tu imagina que teu pai diria pra ti? Ah, com certeza deve estar orgulhoso do filho que ele tem, e ele sabe que eu tô aqui por causa dele. Se não fosse eles, eu não estaria aqui, então, muito menos no esporte, no tiro esportivo. Ele que me iniciou desde criança, ele que me ensinou a atirar desde criança, por brincadeira, e depois voltei por brincadeira e virou uma coisa séria que ele me apoiou até o final. Ele treinava comigo todos os dias, nunca reclamou, pelo contrário, só agradecia, gostava do que fazia, estava sempre junto comigo, então é a gratidão imensa, só gratidão mesmo. Com Ele certeza, foi o melhor pai do mundo, é o melhor pai do mundo. certamente. E quais as principais lições que tu tirou dessa experiência e o que tu pretende levar adiante na carreira depois dessa conquista? Cara, meu pai desde criança me ensinou uma coisa que eu levo para o resto da vida e comento com quem eu posso comentar. Planta coisa boa que você vai colher coisa boa. Se você tem uma meta na vida, busca ela fazendo coisas boas, pode demorar o tempo que for que você vai colher. Então eu vou continuar plantando. Eu vou continuar plantando, vou continuar com o meu legado, vou continuar treinando cada vez mais forte para que eu consiga chegar preparado para a Paralimpíada de Londres, de Los Angeles. Foi de Londres já Os foi. 2 de Londres já foi. De Los Angeles, agora 2028 e, se Deus quiser, buscar a dourada. Pô, com certeza. Não, e vamos estar torcendo por ti, Ó, pra você ter uma certamente. ideia, o francês que ganhou de mim na prova, ele tá na 6ª Paralimpíada. Nossa, Só agora ele ganhou a medalha. é, Pra você ver como que é a é parte, resiliência, né. é resiliência, é Não, tem que parte, tirar o chapéu pro cara. claro, Me fala eu até hoje não conheci ninguém que participou de 6 Paralimpíadas. E eu descobri isso agora esse mês. Eu mostrei pra minha esposa. Então eu sim. falei: "Cara, esse cara merece". Não é à toa que ele chegou no topo, né, e tanto é que ele tá em primeiro do ranking mundial nas 3 categorias, pô. Pô, então o cara é um exemplo mesmo. O cara é exemplo. E a gente tem que, como tu, que quer ser outro, tem que olhar esse cara e dizer: "Tá, o que que ele faz de diferente?". Não, E foi a arma dele que a minha então esposa viu e ele que fica parado com a arma lá, na foi? posição. Bom, então tu já sabe o que que acontece diferente com ele. Ah, já sei, já copiei, já tá dando certo pra mim já. Com certeza. Só que, né, por ele fazer aquilo, fez um pouquinho melhor ainda. Mas a Vai, próxima vai ser tua. se Deus Não, quiser. e e aí falando um pouco de futuro aí no esporte, tu falou: "Pô, ele tá na sexta Paralimpíada, será que esse cara vai chegar na sétima?". E aí eu pergunto pra ti, quanto tempo tu pretende quanto tempo a gente vai ver o Alexandre Galgani nas Paralimpíadas, competindo em alto rendimento? Cara, o legal do tiro esportivo, que tem atletas que nem o cara que ganhou ele já tem, se eu não me engano, ele tem 54 ou 56 anos, esse francês. O cara que ganhou dele no R4, que foi na carabina ar de pé, o cara já deve ter 60 mais ou menos. Então o legal da longevidade nossa é que é bem maior do que bem mais do que os outros esportes. Sim, se Eu brincar, pretendo participar de pelo menos mais umas 3 aí, pô, pô, e me legal. tornar treinador depois, Pô, que legal, tornar treinador. treinador. É, e aí, pô, tu já tem plano de se tornar treinador? Isso é muito legal, porque tu hoje tu sente um pouco falta disso, né, então tu já vai poder ser um treinador para uma nova geração, Com para os certeza. novos atletas que surgirem aí. E também, aí eu te pergunto, pô, tu é formado em direito, eu lá te apresentando, te falei: "Pô, é formado em direito". Tu pensa em atuar na área, já atuou um pouco, como é que é isso ou pensa só em ficar no esporte mesmo?
Então, quando eu comecei a fazer o direito, eu não tinha começado a praticar o tiro esportivo ainda. E meu sonho era ser agente policial da ABIN, da Força de Inteligência do Brasil, né, Ó, legal. da Agência Brasileira de Inteligência. Mas aí depois que eu vi como é que funcionava lá, eu falei: "Não é para mim". Cargo político, aí não é por meritocracia, é por indicação. Eu falei: "Então, eu não vou ficar puxando o saco de ninguém para ser alguém na vida em lugar nenhum, então não vai ser aí". Aí caiu o tiro esportivo na minha vida no meio da faculdade, aí eu falei: "Ah, vou terminar a faculdade, claro, mas já vi que pelo jeito eu não vou conseguir exercer". E aí Sim, não deu outra. Eu ainda trabalhei até 2017, eu trabalhava, eu conciliava o trabalho com o tiro esportivo. E aí eu acabou trocando o governo, trabalhava na prefeitura aqui da cidade, de Sumaré, e aí sim, acabou trocando o governo e eles mandaram eu embora e foi a deixa para mim conseguir sobreviver do tiro, aí foi onde eu me esforcei ainda mais e cheguei aqui hoje sim. na tão sonhada medalha paralímpica. Bom, com certeza, certeza. Que bom que tu consegue hoje focar e viver apenas do esporte, né, porque aí Sim. ter um atleta focado 100% no alto rendimento que ele precisa ter de fato, faz total diferença. Faz. Eh, Eu acredito que se eu tivesse que trabalhar ainda, provavelmente pode ser que essa medalha não sairia. sim, Porque não dá tempo para fazer tudo que eu faço hoje trabalhando, eu ia ter que dormir 8 horas da noite e acordar às 3, 4 da manhã para dar tempo de conseguir conciliar os treinos, todos os treinos com o trabalho. Então essa é uma coisa bem difícil. Uma das coisas que eu tenho em mente já em médio prazo é se tornar palestrante, trabalhar com parte de palestra, já faço essas escolas hoje, mas gratuitamente, sim. para a molecada, levar um pouco da minha história, um pouquinho de qualidade de vida para eles, o jovem está bem difícil para eles aí, a gente entra nas escolas carentes que tem aqui no município, em volta, em torno daqui, a gente vê que a realidade deles está tá cada vez pior aí, a gente tenta dar uma ajuda. E a caminhada deles vão ser bem difícil, viu, porque aquela escola que a gente vai é triste demais, de ver a realidade deles. Então a gente tenta ajudar e futuramente eu acredito de estar fazendo isso profissionalmente também. Não, perfeito, perfeito. E falando aí fora do tiro esportivo, tu falou, pô, palestras e tudo mais, e tem algo fora do esporte mesmo, que tu pensa em fazer, algum hobby, alguma coisa que tu pensa aí pra mais frente na tua vida? Mais Não, adiante? hobby que eu tenho é pescar, gosto muito de pescar. Pô, então, E teu sonho é tu passar férias pescando todos os dias na beira do lago. meu sonho é comprar uma casa na beira do rio e aposentar daí de vez lá, né, se Deus Bom, quiser. Ou ter um ranchinho, nem morar lá, mas pelo menos ter um ranchinho que pode ir lá a hora que quiser. sim, não, show de bola, show de bola. Bom, estamos chegando ao fim do nosso papo. É uma pena porque, pô, aprendi muito e tô gostando muito dessa conversa, mas, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo, quando eu todo mundo que eu converso aqui, que é, bom, a gente sabe que a gente passa por dias complicados, dias bons, dias ruins, sempre tem dias e dias nas nossas vidas. Mas qual foi o dia que tu não venceu e que tu mais aprendeu com essa derrota e que te moldou aí na tua carreira? Cara, foi na Paralimpíada agora. Vou te contar a história. O que acontece, eu fui preparado lá para ir para a final para as 3 provas. E aí como que foi lá, a primeira prova foi carabina ar de pé, que é o R4, que é 10 metros, carabina ar deitado, 10 metros, e carabina 22 deitado, 50 metros. Foi essa a ordem as provas. Então a primeira prova foi o R4, que é carabina ar de pé. E eu fui preparado para ir para a final, falei: "Eu vou para a final". E, meu, eu fazia o procedimento do tiro perfeito, a hora que era para acionar o gatilho, eu não conseguia puxar o gatilho. O tiro não saía no tempo que tinha que sair. Eu parava a prova, falei: "Cara, mas o que está acontecendo? Meu dedo travado, não sei o quê, não vai, não vai, não vai, não vai". A hora que eu puxo o gatilho, só tiro ruim, por causa que eu estou perdendo o tempo do tiro, não sei o quê, não sei o quê. Acabei a prova, fui péssimo na prova, saí da prova dando risada, falei: "Cara, que loucura".
Nunca aconteceu isso comigo. Nossa. Aí o James estava municiando para mim, é o coordenador, e o Kleber, que é o amigo meu que me acompanha, veio conversar comigo achando que eu ia estar xingando, bravo pra caramba. Falei, cara, eu dando risada. Falei, meu, não, travou, não sei o que aconteceu. Eu fazia tudo perfeito e na hora de acionar o gatilho, não acionava, o tiro não saía. Eu falava para eles, falou, cara, o James falou, eu falei, é falta de confiança, com certeza. Eu falei, sim, com certeza, falta de confiança. Daí eu peguei e comecei a treinar mais ainda mental. E aí, um dia antes da segunda prova, com o R5, eu conversando com o Silvio, psicólogo meu, ele contou uma história para mim, que ele era atirador também do Olímpico, só que ele atirava a pistola. E aí eu peguei conversando com ele pegou e começou a contar uma história que ele estava no Pan-Americano e o treinador do Olímpico, o técnico do Olímpico do americano veio dar uma palestra para os atiradores do Brasil. E aí o cara chegou para todo mundo e falou assim: "Ó, vocês sabem fazer o tiro certo, não sabe? Sabe." Falou, então é simples, é só você repetir. Repete 60 vezes na prova que você vai ganhar a prova. O cara falou, ele falou pra gente. E aí os brasileiros, a equipe foi melhor que a equipe americana. Ele falou que esse técnico nunca mais deu palestra para eles depois desse dia. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, cara. Eu dormi pensando, meu, se eu sei fazer o tiro certo é só repetir. Então repete, repete, repete. Eu ficava falando isso aí para mim. Acordei falando isso daí para mim, fazendo exercício respiratório, falando isso daí para mim. Antes da prova, falando isso para mim. E entrei na prova falando. Você sabe fazer o tiro perfeito? Repete, 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 repete. Fui repetindo. 60 tiros. E aí deu no que deu. Aí cheguei na final, a mesma coisa. Exercício respiratório e falando. Foco no tiro perfeito e repete. Foco no tiro perfeito e repete. E fui. E deu no que deu, cara. Foi inacreditável. Falei, agora achei a solução do problema. É só Poxa, repetir. sim. Não, maravilha, maravilha. Que que história, tá louco. Mas, bom, Alexandre Galgani, muito obrigado aí por participar. Foi uma conversa incrível mesmo. Aprendi muito, me emocionei muito e coisa boa ter uma conversa assim. Eu que agradeço. É um prazer E estar aqui. E você já tirou alguma vez ou não? Esqueci de te perguntar. nunca tirei. Então já fica o convite aqui que a gente precisa combinar um dia. Eu sou Pô, sócio de um clube aí de São Paulo que chama The Range, fica embaixo da Escola Hebraica, no subsolo da Escola Hebraica fica. E o dia que eu for para São Paulo, vamos ver se a gente combina, e aí você vai lá com a gente. com certeza, com certeza. Pô, tem que eu gosto de conhecer novos esportes, eu já pratiquei um monte de esporte diferente, então eu gosto mesmo. Vou com todo Eu prazer, eu aceito só esse não convite. gosto de atirar quem nunca tirou. Pois é, eu nunca tirei, eu Então, você vai gostar. então Você pode não vamos querer praticar, mas falar que você não vai gostar é mentira. É vamos verdade. testar então, vamos ver. É, Mas sério. para quem está ouvindo a gente e deseja aí seguir no esporte de alto rendimento, seja no olímpico ou paralímpico, até mesmo um tiro esportivo, que conselhos tu tem para dar para esse pessoal? Cara, o que eu puder ajudar, eu já ia deixar esse recado no final. Eu, eu sempre estou de portas abertas, podem entrar em contato comigo pelo Instagram. Quem eu puder ajudar, eu sempre vou ajudar, de coração, nunca cobro nada por isso. Então, desde que não precisa nem ser para o tiro esportivo, para qualquer esporte, tanto do Paralímpico quanto do Olímpico, que eu tiver acesso a orientar essa pessoa, eu vou estar sempre de portas abertas para orientar e trazer o máximo de pessoas possível para qualquer tipo de esporte, porque esporte transforma a vida de qualquer pessoa. E tudo para o melhor, nunca para o pior. O esporte ele abre uma porta tão grande, abre um horizonte tão grande na vida da pessoa, que a pessoa melhora a alimentação, melhora a parte psicológica, melhora tudo da pessoa, principalmente com a pessoa com deficiência. Então, o esporte não modifica, ele, além de ressuscitar a pessoa com deficiência, ele aprimora a vida da pessoa, ele evolui a pessoa, como atleta, como com qualquer tipo de qualquer parte psicológica do cara, da pessoa evolui muito com o esporte. Então abre uma porta imensa e eu deixo aqui o meu apoio para quem quiser começar. Pode entrar em contato comigo que
eu sempre vou estar aqui para ajudar a todos, independente de quem for, de classe social, do que for. O que eu puder fazer para essa pessoa entrar no esporte, eu vou estar de portas abertas. Pô, que maravilha. E qual o teu arroba no Instagram, para o pessoal já poder te seguir? @Alexandre Galgani. Ah, o arroba Alexandre Galgani mesmo. Pô, legal. Isso. E qual a tua próxima competição? Aí para o pessoal Próxima ficar por competição dentro. é Rio de Janeiro, que vai ser no primeiro final de semana do Rio de Janeiro, de dezembro, no Rio de Janeiro, em Deodoro, que lá tem o Centro Nacional de Esportivo, que foi onde foi as Paralimpíadas. É do Sim, dia 5 ao dia 8. Então, dia sim. 6, 7 e 8 tem as provas. A Pô, gente chega no dia 5. E aí a próxima do calendário vai ser Emirados Árabes em fevereiro do ano que vem. Aí, se tudo der certo, Alemanha em abril e Coreia no final de maio. pô, legal. Bastante competição para te acompanhar. E nessa do Rio de Janeiro, principalmente, sabe se vai passar em algum canal no YouTube, alguma coisa, algum lugar que dê para Ah, o pessoal acompanhar? infelizmente não passa. Essa é a Enfim. parte triste. O comitê poderia fazer um convênio com alguma pessoa e mandar uma pessoa para televisionar lá as provas. Não precisa ser todas as provas, mas, pô, tão simples hoje, né, pelo YouTube, tão fácil acesso para fazer isso. E, infelizmente, eles não. Nessa parte aí, infelizmente, eles não divulgam. Não sei como que é as outras competições, mas o tiro esportivo, infelizmente, nessa parte não tem. Nada impede de, quem sabe, você um dia lá com a gente. Pô, com certeza, seria um privilégio enorme. Seria um privilégio para mim se eu se eu conseguisse multiplicar em múltiplos anos e para conseguir estar em todas as competições ao mesmo tempo. Com certeza. Mas maravilha, pô. Pessoal, então se quem estiver no Rio, vai lá, no onde for, lá em Marechal Deodoro, né? É Deodoro. Em É Deodoro. o bairro Deodoro, é uma vila militar que tem lá. E aí fica no Centro Nacional de Tiro Esportivo, que é dentro da Vila Militar. Show. Então, Fica na quem beira da Avenida Brasil ali. show de bola. Quem estiver no Rio de Janeiro, então, vai lá assistir, vai vai lá e quem conseguir, dá um abraço por mim no Alexandre Galgani aí. Será um prazer. E, bom, muito obrigado, Alexandre. Obrigado, gente, por ouvir Eu até que aqui. agradeço. Esse foi o podcast Que Esporte é Esse? Com o quadro Que Papo é Esse? Não deixe de seguir o Alexandre Galgani nas redes sociais, no Instagram, @Alexandre Galgani. O podcast com o Que Esporte é Esse pode. Vou deixar tudo aqui na descrição, assim como também o link para vocês poderem ouvir a gente na Orelo. Orelo, que é uma agregadora de podcast aí brasileira, que remunera os podcasts pela reprodução que tem lá, então pinga uns centavos para nós quando vocês dão play por lá, e lá também tem um programa de apoio, e com R$ 5 já dá para apoiar o podcast Que Esporte é Esse, para eu seguir trazendo essas pessoas muito legais, excelentes atletas incríveis que o Brasil tem. Valeu, gente. Tchau, tchau.